Amém, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, a carta aos Efésios, capítulo 6, os versos agora, do verso 10 ao verso 13. Porém, eu vou tratar somente do verso 10 e 11 hoje. Semana que vem, se Deus permitir, tratarei do verso 12 e 13. Esse capítulo, esse parágrafo, ele agora vai falar até o verso 20, sobre a armadura espiritual dos cristãos, que nós devemos ter. E aí a gente vai devagarzinho aqui, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento solene, ao qual estamos aqui reunidos em seu nome, para lhe prestar um culto. E agora é a hora mais importante deste culto, que é a pregação expositiva da sua palavra. Que seja o seu Espírito aqui falar, Senhor Deus. Mortifica a boca do homem, edifica os nossos corações com a sua palavra nesta manhã, e para os demais irmãos que irão ver esta pregação, Senhor Deus, que a sua mão misericordiosa e graciosa esteja sobre nós. É tudo o que pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o irmão Paulo chega ao final desta maravilhosa carta nos deixando mais exortações, Agora ele vai partir para um outro tipo de exortação, Vai falar sobre o que Deus nos deu para que nós possamos usar para a nossa prevenção e proteção, Quanto às potestades, os príncipes das trevas, os principados. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Agora ele vai nos dizer, irmãos, como os filhos de Deus, independente de qual grupo seja, ou seja, esposa, maridos, como ele falou, no outro parágrafo, os filhos, os pais, os servos, ou até os senhores, independente desses grupos, Ele vai falar como cada um deve se proteger, ou seja, estarem prontos para se defenderem dos ataques e ciladas do diabo e seus aliados. Pois, meus irmãos, não se engane, o diabo irá nos atacar. Ele vai usar de todos os métodos, como a gente vai ver aqui, para que esse ataque seja destruidor em nossas vidas. Então nós temos que estar como? Prontos e preparados para receber, para resistir ao ataque deste inimigo. E ele usará, irmãos, todos os meios sórdidos para que, se puder, nos atingir. O inimigo de nossas almas, meus irmãos, ele não dorme. Veja o que o apóstolo Pedro disse: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Então, o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, ele anda bramando em derredor,
para buscar a quem ele possa tragar, a quem ele possa engolir. E logo após, o irmão Pedro nos exorta no versículo seguinte, ele diz assim: a qual resistir, né, firmes na fé, né, a qual nós temos que resisti-lo, né, sabendo que as mesmas aflições, o quê? Os mesmos ataques se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Então, irmãos, não se engane, não é somente nós que sofremos ataque, mas todos os irmãos em Cristo que estão espalhados no mundo, eles sofrem o ataque deste inimigo. Eles sofrem, mas aí ele fala assim: resistir na fé, fique firmes. Percebe, irmãos, que esses ataques são em todos os que professam a Cristo como Senhor. Percebam também que ele não está sozinho. O diabo não age sozinho. Vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 24, verso 24. Mateus 24, 24. Olha quem está aliado a ele. Presta atenção. Irmãos, presta atenção principalmente nos aliados, porque os aliados nós podemos ver. Nós podemos vê-los. Mateus 24, 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os filhos de Deus. Eles, se puder, eles até enganam a gente. Com o quê? Com sinais e prodígios. Eles são enganadores. É tudo que o diabo é. O diabo é o enganador. Ele engana, ele usa essas pessoas para nos enganar. Quem são esses falsos cristos e falsos profetas que nós temos hoje? Né? Esses falsos pastores dessas falsas igrejas. Falsos pastores, falsas igrejas, que estão aí para enganar, a serviço do diabo, a serviço de Satanás. São aliados deles, são filhos de Satanás, procedem deles, eles enganam, eles proferem palavras enganosas, enganando o povo. E até, se possível fora, né, a palavra diz, até os filhos de Deus. Até os filhos de Deus. Então, percebam que o diabo não é qualquer um. Não é qualquer um. O diabo, meus irmãos, ele é a antiga serpente que foi derrubada do seu posto de acusador no céu. Ele veio com uma ira bestial para a terra a atacar quem? A esposa de Cristo, a mulher de Cristo, a igreja, a noiva de Cristo. Apocalipse nos diz isso. Apocalipse 12. Olha o que Apocalipse 12 vai dizer. A partir do verso 7. Não vou ler todo porque é muito grande, mas a gente vai ler aqui, ó. O 7, vamos ler o 7 aqui, ó. E houve batalha, Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Quem eram os anjos? Os demônios que estavam juntamente com ele, né? Se tornaram demônios, né? E os anjos que estavam com Miguel batalhavam para expulsar ele do céu. E ele foi expulso. Quando ele foi expulso, aí ele cai, né? Ele cai por terra. E aí, a partir do verso 12, diz assim, ó: por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, porque ele saiu de ir lá, né? Fique alegre. Mas olha o que ele fala para os habitantes da terra: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Ele tem ira sobre quem? Sobre os moradores da terra. E quem são eles? Ó, o verso 13 vai falar: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu quem? A mulher que deu à luz ao filho homem. Quem é essa mulher? A igreja.
E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então, a mulher foi protegida no deserto. Olha o verso 17. E o dragão irou-se contra quem? A mulher, a noiva de Cristo, a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Aí ele vai falar aqui quem é a mulher, quem é o remanescente, quem são esses que o dragão veio irado. Olha aqui, ó, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem são esses? Os filhos de Deus, os escolhidos, os eleitos no Senhor. Esses são o alvo de ataque do dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Então, irmão, a ordem é: defenda-se, resista com a armadura de Deus, que é o seu poder. E é disso que nós vamos falar. Demos uma pincelada de quem é o diabo. Vou falar dele mais à frente aqui, mais algumas características dele. Por ora, vamos nos atentar agora no verso 10. Diz o verso 10 de Efésios 6: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, antes de adentrar ao texto em si, eu desejo fazer uma crítica contundente às versões moderninhas que nós temos hoje. NVI, ARA, ARC, NAA e tantas outras que nós temos aí, que adentraram as portas da igreja, Bíblias que estão corrompidas, cheias de erros. O texto aqui diz: no demais, irmãos meus. Nas Bíblias moderninhas, foi tirado esse irmãos meus, que compõe o texto receptus. Nas demais versões, elas foram tiradas, salvo em uma, que é o texto majoritário, bizantino. Esse não tirou, mas o restante delas, o texto crítico, tirou toda essa frase. Irmãos, por que isso está no texto original, no grego? Por que eles tiraram? Por quê? O porquê, né? A gente fica com ponto de interrogação na nossa mente. Por que fizeram isso? Por que fizeram aquilo? Né? O dedo podre do homem. E aí, essa expressão, irmãos meus, irmão, é um tratamento ao qual nós temos uns com os outros, é fraternal. Eu tenho que chamar vocês de irmãos e vocês me chamarem de irmão. Esse tratamento diz aqui, diretamente a quem o apóstolo Paulo está se dirigindo. A quem? Somente aos irmãos em Cristo. Não é para ímpio. Não é para toda a cidade de Efésios. É para os irmãos, ó. No demais, irmãos meus. Para quem que ele está falando? Para a igreja. E não para o mundo. Entende isso? Então, eles tiraram. Eles botam assim, no demais, sem o irmão meus, né? Fortalecei-vos no Senhor. Aí, no demais, quem vai te falar? Irmãos, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos, né? Então, eles simplesmente tiraram esse tratamento fraternal, né? Vocês podem olhar, podem pesquisar, vocês vão ver que não consta isso nas demais versões modernas. Dito isto, fecha parênteses aí, fecha aspa, e nós vamos continuar. E eu vou com a expressão que Paulo usou. Irmãos meus, prestem atenção. Irmãos, na exortação do apóstolo Paulo, o que ele vai dizer? Fortalecei-vos. Fortalecer em quem?
Fortalecei-vos em quem? Em nós mesmos? Claro que não, irmãos. No Senhor e na força do seu poder. Sem Cristo, meus irmãos, nada podemos fazer. Nada podemos fazer sem Cristo. Veja o que o Senhor disse em João. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 15. Verso de 1 a 5. João 15. Verso de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ele já está falando, sem mim vocês não são nada. Ele diz no 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nada podemos fazer, meus irmãos, sem Cristo. Então, esse fortalecimento não é no homem, não é no cavalo, não é no carro, não é no palácio, no castelo, ou em qualquer rei, ou em qualquer governo. Esse fortalecimento é em Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Fortalecei-vos em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fortalecei-vos no Senhor. Por quê? Porque Ele é a fonte de todo o poder. O poder não está em nós, irmãos, mas em Cristo. O poder está em Cristo, nosso Senhor. Né? E quando estamos em Cristo, ou seja, revestidos, que ele vai falar aqui, revestidos do poder de Cristo, as Escrituras diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Todas as coisas o quê? Suportar todas as coisas. É suportar. Você aguentar todas as coisas, porque o contexto ali vai falar de fome, de ataques, enfim, que Paulo suportou. Aí ele fala: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Cristo é que nos fortalece para que nós possamos suportar todos esses ataques que virá. Com certeza, acredite, Satanás não dorme. Satanás é um ser diabólico. Ele não dorme. Ele fica o quê? Em derredor, tentando achar alguma brechinha para ali ele, atacar. O contexto, irmão, aqui é suportar todas as aflições da vida, ou seja, resistir a tudo. Irmãos, nós somos chamados para servir ao Senhor, onde quer que Ele nos coloque. E nesse lugar, nós temos que ser forte. Forte em quem? No Senhor. Às vezes você está no trabalho e você é atacado por algum enviado de Satanás. Às vezes você está no ônibus, no trânsito. Às vezes você está no trânsito, você é atacado por algum enviado de Satanás, para que você faça algo que venha a desabonar a sua conduta. Irmãos, caso estejamos fracos, não buscando a santidade, não buscando em oração, que Deus possa nos fortalecer, de nada adiantará esta armadura de Deus. De nada. Que ele vai falar aqui no verso 11, Revesti-vos de toda a armadura de Deus. De nada. Irmão, se estando nós enfraquecidos aos poucos, nós iremos tirar peça por peça dessa armadura. E a gente vai falar dela mais à frente. Quais são as peças, A verdade,
a justiça, o evangelho da paz, a fé, o espírito, a salvação e a palavra de Deus. São peças fundamentais que ela compõe essa armadura. E você estando fraco, cada hora você tira uma dessas peças. E aí, quando você tira uma só sequer, você se torna um desprotegido. Você não está mais protegido. Você se torna um desprotegido. E se a tua fortaleza está com um buraco numa das paredes que a protege, vai entrar o quê? Tudo quanto é tipo de coisa ali. Vai entrar e vai sair. Vai ficar aquele... né? Então, se você tirou uma peça sequer, exemplo, se você tira a fé, perdi a fé, pronto. E as outras é um castelo de cartas. Você sabe o que é castelo de cartas, né? Tira aquela peça que está embaixo ali, vai cair tudo, desmorona. Então, Deus nos dá toda a sua armadura, toda, né? Irmãos, se nós estivermos fracos, nós não aguentaremos o peso dessa armadura. Não aguentaremos o peso dessa armadura. E o diabo, que está ali, bramando, como leão, irá nos atacar no ponto que essa peça não está mais ali. E viraremos uma presa fácil deste inimigo e dos seus aliados. Irmãos, o poder que nos fortalecerá e nos protegerá é o poder de Deus e não do homem. E não do homem, mas o poder de Deus. Porque o poder que há na carne, ele não é poder, ele é fraqueza. Ele é fraqueza. Mas o poder de Deus é fortaleza. Irmãos, se nos cingirmos com esse poder, estaremos protegidos dos ataques do diabo e seus aliados. Porém, não salvo dos ataques. Ele irá nos atacar, mas não irá nos atingir, porque estaremos o quê? Protegidos, como se fosse uma blindagem. Exemplo, um carro blindado, né? Você tem um carro blindado. Se você der tiro, o tiro não, ele atinge a blindagem, mas não atinge você. Então você está o quê? Protegido. Se você, exemplo, o colete balístico do policial, ele está protegido nessa parte de cá. Mas aqui não. É inacreditável, né? Protege essa parte aqui, as costas. A lateral não, né? A lateral não, a cabeça, o rosto não, os braços não, mas é uma meia proteção, vamos falar assim, as pernas não, mas você tem uma certa proteção aqui. Se alguma bala atingir esse colete, você suportará o impacto, que é forte, não é um impacto como se fosse um socozinho, não, é um pancadão que pode até quebrar uma costela sua, mas você não será atingido mortalmente, entende? É mais ou menos isso a ideia, né? É como você está com uma couraça protegendo o seu ponto vital, né? Que aqui diz que é o ponto vital. Coração, pulmão, né? São pontos vitais, né? E é isso. Então a ideia é essa: você está protegido com toda a armadura, não deixando brecha para que o inimigo venha e nos atinja, né? Com o 762. Irmão, a munição 762, ela perfura tudo, até colete. Se não for tem uma placa que tem, não sei se o nome é porcelana, existe. Ela suporta ainda alguma coisa, mas a blindagem tem que ser muito grossa para suportar o tiro de 762. Ponto 50 nem se fala, fura tudo. Então tem munições que fura tudo. Então a armadura de Deus, preste atenção, ela suporta até tiro de canhão. O diabo pode vir com um míssil. Se você estiver vestido realmente dela, com todas as peças, você vai sofrer o impacto, que ele vai te atacar. Porém, não será mortal. Você vai resistir.
Porque você está revestido com a armadura de Deus. Não é a armadura do homem, é a armadura de Deus. A armadura do Senhor. E nós estaremos protegidos dos ataques desse inimigo, irmão. Veja o que o irmão Paulo diz a Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te em quem? Em Cristo, na graça que há em Cristo. E com essa proteção e com essa força, ou seja, com esse poder, ele diz mais a Timóteo, no mesmo capítulo: tu, pois, sofre, você fortificado pela graça que há em Cristo, você vai o que agora? Sofrer. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo, como bom soldado do Senhor. 2 Timóteo 2, 1 e 3. Então você, como bom soldado, você vai sofrer as aflições, você vai sofrer os ataques, mas você vai estar fortificado no poder que há no homem? Não, no poder que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Entendem? Então, não adianta, se você tiver sem o poder, você não está protegido. Com o poder, você está protegido. Então é melhor você estar com o poder, porque você vai sofrer o ataque. De qualquer forma, você vai ser atacado. Você vai ser atacado. Você vai ser atacado. Irmãos, a ordem é... Vamos lá, em 2 Coríntios, isso é uma ordem, irmãos, não é uma opção não, porque se você não se fortalecer, você vai ser destruído. Vamos lá, 2 Crônicas, vamos para o Antigo Testamento, 2º livro de Crônicas, vai lá, eu espero. 2 Crônicas 15, segundo livro de Crônicas, 15, verso 7. Segundo livro de Crônicas, 15, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então, o que Deus está falando? Para a gente nos esforçar, não desistir, não desfaleça as nossas mãos, porque a nossa obra tem uma recompensa. E quem vai dar essa recompensa? O Senhor. Livro de Isaías. Isaías 35, 4. Isaías, capítulo 35, verso 4. Vamos para o verso 3, versos 3 e 4. Diz assim o Senhor: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Ele virá e vos salvará. Então o que ele está falando assim: pare de ser covarde, enfrente as tribulações, as aflições que há neste mundo, porque o Senhor está conosco e Ele nos salvará, Ele nos recompensará por isso. Fortalecei as suas mãos fracas. E a gente tem que falar isso para aqueles que estão assim, irmãos. Não só nós, essa palavra é para a gente e para que a gente se fortaleça e leve essa palavra a quem está turbado de coração.
Ageu. Livro de Ageu. Ageu 2, verso 4. Ageu 2, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Aí agora, ó, ele fala com todo mundo: esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Isso é promessa, irmão. Isto é promessa do Senhor. Isto é promessa. Não tremam os seus joelhos, fique firmes, porque o Senhor está conosco e Ele nos salvará. 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Diz assim a palavra do Senhor: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, essa ordem de você se fortalecer, de estar firme, ela permeia toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. Toda a Escritura. Fortalecei-vos, estáis firme, haja como um homem, fique de pé. Fique de pé. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Salmo 28, 8 diz o seguinte. Salmo 28, 8 diz assim: o Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Quem é ungido do Senhor? Cristo, nosso Senhor. Salmo 46, 1. 46, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na aflição. Aleluia, por isso, irmãos. Salmo 73, 26, diz a palavra do Senhor, 73, 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, porque nós somos fracos, né? Somos homens, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. É em Deus que eu acho força, irmãos, é em Deus que eu me fortaleço. Salmo 81, 1, diz assim: exultai a Deus, nossa fortaleza, jubilai ao Deus de Jacó. Aleluia. Jubilemos ao Senhor, ao Deus de Jacó. Salmo 84, 5 diz: bem-aventurado o homem cuja a força está em ti, Senhor, e em cujo coração estão os caminhos aplanados. O que é aplanagem? Retos. E cujo coração está em corações, em caminhos, aplanados. Aplanados. Então, irmão, a ordem é equipar-se, né? A gente fala no mundo policial, né? A gente fala, a ordem vamos nos equipar, porque nós vamos entrar na comunidade XYZ. Esteja equipados, prontos para a batalha, prontos para guerrear, prontos para combater o bom combate. Prontos. Irmãos, verso 11 vai falar, né? Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O homem, o irmão, a irmã, deve equipar-se com uma indumentária completa de armas. Paulo estava ali olhando, ele olhava para o soldado romano, ele via o soldado romano ali com um capacete, com a couraça, com o cinturão, com as sandálias, com a espada, e ele faz
essa alusão ao soldado. Ele olha para o soldado e ele, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Então ele vê uma armadura completa, que aquele soldado que ele fez isso, ele estava preso em Roma. E tinha um soldado que era o carcereiro dele, na casa onde ele estava. Então, ele olhou para o soldado, ele comparou, fez uma comparação, e olha aqui, ele está pronto para qualquer coisa, para qualquer guerra. Naquela época, né, era essa a armadura. Hoje, seria você estar com colete, com coturno, com fuzil, com luva, enfim, às vezes alguém bota óculos também para proteger os olhos. Essa proteção toda, até capacete usa. Existe, irmão, capacete balístico. Segundo eu soube, a nossa polícia aqui do Rio de Janeiro está usando quando vai entrar em confronto, em comunidade, está usando capacete balístico, né? Então, isso tudo para que você fique o quê? Protegido. Como é que é? Você prevenir, minimizar o impacto, caso você sofra algum ataque, né? E vai sofrer, não tem jeito, você vai sofrer. Então, essa indumentária, ela é completa das armas, não do homem, não com fuzil, não com espada, não com escudo, mas as armas que é de Deus, as armas que é de Deus. Ou seja, o homem deve se vestir a si mesmo. O homem deve se vestir a si mesmo, porque nós temos que estar o quê? Fortalecido, porque nós iremos, irmão, sofrer. Iremos sofrer. E para que nós suportemos esses ataques, temos que estar fortes no Senhor, nos revestir, nos vestir, né? É isso que a palavra quer dizer, ele nos vestir a si mesmo. Nós temos essa função. É também ele, irmãos, tão somente ele, o homem, né, quem deve usar essa armadura, chamada em tempos antigos aí de panóplia, né? É uma armadura completa, ela é completa, é uma armadura, né? Vocês podem, vamos falar de armadura. Vocês lembram do samurai? Como é que os samurais se vestiam para ir à guerra? Dos pés à cabeça. Era um ritual, era uma armadura. Eles vestiam aquilo para se proteger. Era espada, era feita em couro, a armadura naquele couro rígido, para eles não sofrerem o golpe das espadas, né? Então, é essa armadura que Deus está nos dando para que a gente... quando nós formos atacados, nós não soframos a ponto de sermos destruídos. Então, irmão, não obstante, as armas são denominadas a plena armadura de Deus. É Deus quem as forjou. É Deus quem forjou a armadura para que nós pudéssemos usar. É Deus quem a nos deu. Ela está disponível para os filhos de Deus. E os filhos de Deus, quando negligenciam o uso dessa armadura, a tendência é ser destruído. A tendência é ser destruído. Nem sequer, irmãos, um momento o homem é capaz de usá-la com eficiência sem o poder de Deus. Se ele está sem o poder, ele não usa essa armadura com eficiência. Em algum ponto ela será frágil, falha. Ela será falha. O que ele quis dizer, irmão, o que eu quero dizer, desculpe, é que essa armadura com suas armas estão prontas para serem usadas. Não nós, irmãos em Cristo, filhos de Deus, sendo pais, sendo filhos, sendo servos, sendo senhores, sendo esposas, sendo maridos, nós não podemos nos abster de nenhuma arma, de nenhuma peça que há nessa armadura. Ela é completa. Ela é uma armadura completa. Completa. E só quem pode usá-la?
com eficiência? Somente os filhos de Deus, que estão o quê? Fortalecidos com o poder do Senhor. Somente assim você pode usar essa armadura. Fora isso, o resto, irmão, é conversa fiada. O resto, você vai ver muitas pessoas aí falando de um poder que elas não têm. Elas não usam, elas usurpam de algo que não pertence a elas. Exemplo, a oração que um ímpio faz. Um ímpio que eu falo, um ímpio não arrependido, né? Ele faz lá, reza o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo e mais não sei o que, está lá no terço. Isso é ímpio, isso é impiedade. Deus não recebe isso, ele está desprotegido, porque ele falhou em alguma peça, em alguma arma está falhada. Essa arma não tem eficiência contra os dardos inflamados do inimigo. Não tem eficiência. Não tem eficiência. Irmãos, sabemos que o poder que há em Cristo é muito maior do que qualquer poder que tenha Satanás e seus aliados. Sabemos, irmãos, que somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou e Ele nos deu esta armadura para que nós possamos nos proteger. Façamos uso dela, meus irmãos. Mas não há vitória, não se engane, irmãos, sem luta. Deus quer que a gente lute para que saiamos vitoriosos desta guerra. Não é uma guerra que você fica passivo. Não. É uma guerra que você tem que estar ativo. Ativo. Vocês sabem o que é ativo? É o cara que está esperto. É o cara que está atento. Não é o mocorongo, o mondronga, o relaxado. Não é esse. E essa, irmãos, é a perseverança dos santos. Preste atenção o que o Senhor diz lá em Apocalipse 2. Apocalipse 2. Verso 7. Apocalipse 2, verso 7, depois verso 11, depois verso 17. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer. Então, se essa ordem, né, ao que vencer, é que nós temos que o quê? Que lutar. Existe uma guerra, irmãos. Nós somos o quê? Ele vai falar para Timóteo, bom soldado de Cristo. E um soldado faz o quê? Luta pelo seu Senhor. Luta. Verso 11, quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não receberá o dano da segunda morte. E o verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, é luta, irmãos, é luta. Darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, é uma luta que nós temos diariamente com o inimigo que nós não vemos. Nós não vemos. Ele é astuto. Para que haja conquista, meus irmãos, é necessário lutar, ser forte para suportar todas as coisas. A guerra que estamos travando, meus irmãos, não é com qualquer inimigo. Preste atenção nisso. Mas sim com o diabo e seus demônios e seus aliados. E seus aliados. Esse inimigo, ele não é qualquer um. Não estamos lidando com qualquer pessoa. Estamos lidando com o inimigo que ele vai falar que ele é o quê?
Aqui, ó, verso 11 lá de Efésios 6. Para que possais estar firmes. Contra quem? Contra as astutas ciladas do diabo. Astuto, ardil. Este é o inimigo. Vamos ver mais algumas características para que a gente não esqueça, não perca de vista esse inimigo, que é o diabo. Mateus 4, verso 1. Verso 1, 5, 8 e 11. Aqui ele tentou nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo. Ele tenta ao Senhor. Imagine a nós, né? Olha o que ele fala. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O diabo fez todas essas coisas. Vamos lá, verso 8. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E o que ele está fazendo? Ele está mostrando todas as coisas boas, aparentemente boas, ao dono delas, que é o próprio Jesus. E como Jesus venceu ele? Com a palavra de Deus, com a espada de Deus, que é a palavra dele, que nós vamos ver mais à frente. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Ela que é poderosa para vencer. Ela que é poderosa para nos proteger. Ela que é poderosa para fazer com que a nossa fé seja robustecida. A palavra do Senhor. Então o verso 11 diz: então o diabo deixa, e eis que vem chegando os anjos. Por que o diabo o deixou? Porque Jesus proferiu a palavra. O diabo, ele distorceu a palavra de Deus aqui. Ele distorce a palavra de Deus. João 8,44. 8,44 diz: vós tendes por pai o diabo. Olha o que o diabo mais é, né? E queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi o quê? Homicida, desde o princípio, desde que ele foi criado. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque ele profere mentira, fala do que ele é próprio, ele é o mentiroso, porque é mentiroso, o pai da mentira. O diabo agora ele distorce a palavra de Deus, tenta a quem ele quer, ele é homicida, não há verdade nele, e ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. São características do nosso inimigo, presta atenção. Judas 9, não acabou não, irmão. Judas 9. Por que a Bíblia falou tanto do diabo? Por quê? Para que a gente esteja atento a ele. Irmãos, nós temos que conhecer os nossos inimigos, senão nós estamos lascados. Nós temos que conhecer aqueles que nos odeiam. Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com quem? Com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O diabo tem o poder de até disputar com o príncipe dos anjos, que é chamado Miguel, arcanjo. Imagine comigo o que ele não vai fazer se eu não tiver o quê? Guarnecido. Guarda alta, irmão. Guarda alta. Guarda alta. Não deixe o golpe entrar. Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais o quê? Tentados. Que prisão é essa? Não é prisão literal, não, irmão.
o diabo ia pegar alguns deles, brevemente, 10 dias é o termo de pouco tempo, né? Ele ia pegar alguns e ele ia tentar eles por esse breve tempo. Aí ele fala, sede firmes, não temas, porque você há de padecer pela tentação do diabo. Mas não temas, ele fala aqui no final. Ele fala aqui, ó, e tereis uma tribulação durante um breve tempo, durante 10 dias. Ser fiel, ó, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Mas não. A gente fala aqui, né? Não estou falando de vocês aqui não, tá, irmão? Mas pessoas ouvem, pessoas, não é bem assim que o pastor falou, não. A gente pode fazer isso aqui que não tem nada a ver. Vai. Ah, isso aqui também é besteirinha. Ah, e aí... essas brechas que vão se abrindo na possível fortaleza que eles acham que tem, é entrada com força. O diabo vem com o pé no peito, irmão. Ele vem com um golpe que é fulminante e você vai cair, porque você está desprotegido. Ele fala que você vai padecer por um breve tempo, mas ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Apocalipse 20, verso 2. Olha quem é o diabo. Quem é o diabo, irmãos? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. O diabo é aquela serpente que estava lá no Éden, que trouxe o engano através de Eva. E Eva levou para Adão e os dois caíram. Os dois caíram por causa do engano do diabo. Ele falou, ele distorceu a palavra de Deus e enganou. Por isso que Deus nos dá, irmãos, hoje uma armadura completa, porque quem nós enfrentamos é forte o bastante para nos destruir. E em caso desse ataque, desse voraz inimigo, estejamos preparados para nos defender, para estarmos firmes e aguentar o tranco, a pancada que vai vir, pois ele virá uma hora ou outra, ele virá. Ele virá. O que o apóstolo está nos alertando é o seguinte: ele, o diabo, foi destituído do seu posto de acusador, expulso, se encheu de fúria, sua malignidade é dirigida contra tudo que é de Deus e o seu povo, que é a igreja. O seu foco, irmãos, está totalmente em destruir o povo de Deus, se possível for. Anda em derredor como um leão, que ruge buscando a quem possa devorar. Possui um exército de aliados, poderoso e bem organizado, que em algum momento oportuno se manifestará contra nós. Irmãos, ele está de olho em um posto avançado, e este posto é o coração do homem, ao qual ele almeja destruir. Esse é o diabo. Não se engane, não dá mole, guarda alta. E os seus métodos são o quê? Astutos e ardilosos. Os cristãos não devem ignorar os seus métodos, irmão. Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Não acabou não. É completo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Também, se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por quem nada mais do que nada menos, Satanás, porque não ignoramos o que? Os seus ardis.
não ignoramos os seus ardis. Quais são os ardis de Satanás, irmão? São as suas estratégias, as suas ciladas. Gênesis 3, 4, 5 vai falar assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Não foi com essa voz aqui não, horrível não. Deve ter dito com voz de locutor, né? Como é que é? Voz aveludada. Aí ela se derreteu toda, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que ele fez aqui? Ele mentiu para ela. Ele botou o quê? Uma interrogação. Ele botou assim, ó, Deus não é isso não. Ele está falando isso, mas não é isso. Mas Deus falou uma coisa. Não, Deus falou, mas é isso aqui que ele quer dizer. Ele não quer que vocês saibam o que ele sabe. Enganador. Ele distorce a verdade de modo que ela possa parecer plausível. Entende? E ele usa quem hoje? Ele vem e fala? Não. É o homem. É o aliado dele. O filho de Baal. Filho de Beuzebu. Filhos, né? São filhos. E ele cita as escrituras erroneamente. Lá em Mateus, quando ele tenta, né, ao Senhor, ele usa as escrituras, a palavra de Deus erradamente para quê? Para confundir. Mas ele estava falando com quem? Com o dono da palavra. Mas ele tentou. Mateus 4,6 diz: e disse-lhes: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, ó. Porque está escrito, ó. Que sem vergonha, né? Que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Tentando a Deus. E o Senhor fala com ele, ó, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. E como é que eu vou me precipitar, né? E falar, agora me salva. Que conversa fiada é essa? Distorcendo a palavra de Deus. Distorcendo. E quem faz isso hoje? Está aí, ó. Essas igrejas, essas pseudas igrejas que estão aí, estão distorcendo a palavra de Deus. E ele se disfarça. Ele vem disfarçado, irmão. 2 Coríntios 11. Irmãos, antigamente, lá na época de Jesus, ele se manifestava, né? Os demônios. E tinha os disfarces também. Só que Jesus conhecia. Lá era manifesto para que fosse feito alguns milagres. Hoje, irmãos, o diabo, ele não quer se manifestar, irmão. Senão você vai saber que ele é o diabo. Ou o seu demônio. Ele não quer se manifestar. Então ele vem o quê? Enganando. Ele vem disfarçado. 2 Coríntios 11, 14 diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E o verso 13 vai falar que os aliados deles, os ministros deles também, ó, porque tais falsos apóstolos, quem são os falsos apóstolos hoje? Né? São obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. E o verso 15 vai dizer: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Não se engane, irmão. Não se engane. Não se engane, preste atenção. Olhe para a palavra de Deus e vê o que a Bíblia está falando dessas pessoas que enganam os outros, irmão. Desses falsos pastores, dessas falsas igrejas. Esse meio pentecostal está infestado disso, enganando e proferindo palavras, distorcendo a palavra de Deus, enganando, só há engano ali, não há verdade neles, só há engano. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala, irmãos. É só você conferir o que eles falam com a palavra de Deus. Aí tu vai ter algo errado. Estão enganando. E ele quer ser Deus, irmão. 2 Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses. Capítulo 2, verso 1.
1 ao 4, diz assim, ó: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, né? Alguém estava falando lá para eles, algum falso profeta falando, ó, o dia do Senhor está pertinho. Não era isso, né? E Paulo está falando, não, é porque alguns, a carta vai falar que alguns estavam se abstendo até de trabalhar, esperando o dia do Senhor. Por isso que Paulo vai falar aqui que aquele que não trabalha não coma. Ele vai falar aqui nessa carta. Então vamos lá, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, ó. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste quem? O homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse cara? O filho do diabo, o anticristo. O qual se opõe, ó, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte não se assentará como Deus, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. É só uma semelhança, ele vai parecer, ele vai se sentar, aparentemente, né? E o sistema dele já está no mundo, irmãos. O sistema do anticristo já está no mundo. Olha o verso 9. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia do pai dele. Quem é? Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Não é o que eles estão aí? Não é o que eles estão fazendo? Tem falso pastor, falso mestre, falso profeta, fazendo maravilhas, enganando o povo de Deus. O cara faz maravilha, ele cura uma doença, ele mostra, e aí ele fala, ó, viu, é Deus nada, irmãos, é o diabo, porque ele tem poder para isso, foi dado a ele para que enganassem, e ele faz isso com eficácia, com excelência. Ele quer ser Deus, irmãos, e ele entra em lugares e se mistura para parecer, ele não, os seus aliados, né? Mas é o representante dele. Ele entra nesses lugares para se parecer com os cristãos. E se parecem muito, não é o que esse meio pentecostal não parece ser igreja de Deus, mas isso é sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Veja Mateus 13, 24 ao 30. Diz assim a palavra de Deus. E propôs uma outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio quem? O inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Está lá, ele botou essa semente. Verso 30, vai lá, verso 30. Não, verso 29, ó. Ele, porém, lhes disse, não, eles queriam retirar o joio, mas ele disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Por que iriam arrancar o trigo junto? Porque o joio é parecido com o trigo, vocês sabem disso, né? O joio é parecidíssimo com o trigo, então você pode errar e tirar o trigo junto. E aí não era isso que ele fala. Aí ele falou, ó, deixai, ó, o verso 30, crescer ambos juntos até a ceifa. Então nós vamos estar lado a lado com os nossos inimigos. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Entendeu? Quem vai separar isso? O Senhor, os seus anjos, quando ele vier. Por enquanto, nós nem percebemos, às vezes, quem são. Às vezes, é tão aparente, como é o meio pentecostal. É aparente, tu tá vendo, mas tem hora mesmo, dentro da nossa própria congregação, aparece um enviado, um joio, porque a gente cochilou. E aí ele veio. E aí, você não sabe, ele mistura. E ele pode, aqui, lançar o seu fermento e levedar toda a massa. Nós temos que estar o quê? De olho. Atento, por isso que ele fala, armadura. Estejam prontos, preparados para a guerra, irmãos. Prontos, preparados para a guerra. Estejam revestidos da armadura de Deus.
porque o diabo irá nos atacar com as suas astutas ciladas. Estejais firmes. Eu termino aqui, meus irmãos. À vista do que vimos aqui hoje, irmãos, o diabo é capaz de tudo. Não nos esqueçamos de nenhuma arma que compõe a armadura, pois vamos precisar de cada uma delas para resistirmos a este inimigo e às suas astutas ciladas. Não tentemos, irmãos meus, avançar nessa batalha sem antes estarmos fortalecidos pelo Senhor e como também equipado com a armadura de Deus. Não entremos, irmãos meus, nessa guerra com nossas próprias armas. Vistamo-nos com toda ela, equipamo-nos de modo que se permite estar de pé, firme, e não de maneira relaxada ou displicente, irmãos, mas de maneira pronto para o combate, no meio de uma guerra. E esta guerra não tem trégua. Guerra sem trégua. Defendendo o campo, que é a igreja, contra os métodos astutos. De quem? Da antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Fiquem atentos, fiquem espertos. Se revista de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes no dia da tentação, no dia mau que nós vamos ver, se assim Deus permitir, semana que vem. Amém? Deus nos fortaleça nesta indumentária.